Tudo bem, pessoal? Opa, já temos a nossa participante aqui. Tá. Pessoal, seguinte, segunda-feira, às 19 horas e 9 minutos. Tudo bem, Vanessa? Tudo Tudo jóia. bem? Já já eu te apresento aqui, tá bom? Deixa eu só Tá dar uma certo. iniciada aqui na live para o pessoal entender o que está acontecendo. Aham, É o ok. seguinte, galera, primeiramente, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Toda segunda-feira, às 19 horas e 9 minutos, a Leve está fazendo uma série de lives aqui, sempre com um convidado que antecipadamente responde a um formulário que a gente sempre deixa disponível aqui no Instagram para vocês estarem preenchendo. É bem curtinho, né, Vanessa? É só com umas informações básicas para que a gente saiba quem é a pessoa que está vindo aqui ao vivo com uma de nós, ou comigo, ou com a Mari, ou com a Bruna, ou com a Nath. Então, todas as segundas-feiras, às 19h09, nós temos um Ajuda Leve. E é uma espécie de consulta online que a gente tem aqui. Então, vocês mandam as suas questões, as suas dúvidas, os seus problemas, e a gente vai resolvendo tudo isso juntas aqui. E hoje, especificamente, inclusive diretamente da Bahia, eu estou falando, eu vou conversar um pouquinho com a Vanessa. Muito obrigada, Vanessa, pela sua presença, pela sua participação. Ela mandou o questionário pra gente e ela trouxe algumas questões. Eu vou até abrir aqui o que ela respondeu lá. E aí a gente vai começar falando sobre isso, tá, Vanessa? Ao longo do tempo também, se for surgindo novas questões, você pode ir falando também. E vocês todos que estão presentes aqui online também podem mandar suas perguntas, que eu vou tentar resolvê-las todas aqui ao vivo. Tá bom? Vanessa, você quer se apresentar? Quer falar quem... Primeiro, obrigada mais uma vez por estar aqui. Você quer se apresentar, falar quem você é, falar a sua idade, o que você faz? Então, eu tenho 22 anos e tô numa Aham. luta contra o emagrecimento, porque eu emagreci muito rápido e com esse emagrecimento rápido, eu acabei ficando com muita flacidez, muita mesmo. Sei. Aham. Então tá. Então, essa é a sua grande questão, né? Sim, Você é uma pessoa que tinha um excesso de peso e que isso. nos últimos tempos você perdeu esse peso e o que lhe resta é a flacidez, né? Sim, muita. Quantos quilos você perdeu, Vanessa? Só pra entender um pouquinho. Eu perdi 6 quilos. Eu tava pesando 66 e em menos de 2 meses eu perdi esses 6 quilos assim, num pulo, né? Coisa que eu não conseguia emagrecer antes. Então, assim, pra mim foi muito Aham. rápido e aí acabou que meu braço ficou flácido, as pernas, barriga, né? A flacidez Entendi. veio de presente. Aham. Sim, essa é uma questão que acontece muito. E olha até que sua perda de peso foi relativamente pequena, tá? Uhum, Porque, realmente, quando ocorre a perda de peso, é comum que aconteça essa questão da flacidez. sim. Quando a gente está falando de pele, saúde de pele em geral, na verdade, a nossa pele é um reflexo de tudo que está acontecendo internamente, né? Uhum, Com a perda de peso, você acabou perdendo parte do preenchimento que havia ali, tanto em relação à gordura corporal, quanto você pode ter perdido também massa muscular, né? Você faz exercício físico? Como é que é a sua relação? Não faz. Não, Pois nenhum. é. Nossa, vamos rever isso, hein, Vanessa? É super importante, assim, não somente para a parte estética, mas por uma questão de saúde mesmo, né? Mas então, a nossa pele, quando a gente está falando de saúde de pele no geral, tá? Aqui a gente pode entrar tanto com a flacidez, quanto celulite, pele, cabelo, unha. Isso tudo são órgãos anexos. O que eu quero dizer com órgãos anexos? São órgãos que eles são espécies de luxos para o nosso corpo. Eles só vão, a nossa pele só vai estar boa, só vai estar firme, bem estruturada, se a gente estiver mandando nutrientes para o nosso corpo de uma forma adequada. Quando a gente fala de flacidez, normalmente ela vem associada também com celulite. Você tem celulite? Tem? Tem. Né? Na verdade, mais de 90% de nós mulheres sofrem com a questão da celulite. Algumas com grau mais
elevado, né? A celulite ela é dividida em 4 graus, tá? Alguns têm um grau mais elevado, outras têm uma celulite mais amena, mas praticamente 100% de nós mulheres tem a questão da celulite aí. Quando a gente fala de pele, ela é formada por 2 proteínas bastante importantes. A mais abundante delas é o colágeno e outra chamada elastina. Para a gente formar essas proteínas de uma forma bem bonita, né? Para que a gente tenha uma boa estruturação de colágeno e a flacidez está relacionada a essa perda de colágeno, a gente precisa de nutrientes específicos para isso. O colágeno é uma proteína que ela é formada por determinados aminoácidos: glicina, prolina e hidroxiprolina. Esses aminoácidos, que são as formações, os bloquinhos para a formação de todas as proteínas estruturais que a gente tem no nosso corpo, precisam de determinados nutrientes. E como que a gente entrega esses nutrientes? Via alimentação. Então, uma coisa super importante para a gente analisar numa dieta é o teor proteico. Quando faltam proteínas numa dieta, começam a faltar as matérias-primas para a formação das nossas estruturas. Você tem um cabelo muito bonito, você tem um cabelo cheio, pelo que eu tô vendo. Então, o nosso cabelo, ele precisa de proteínas para a formação dele, assim como a nossa pele também precisa. Então, uma coisa que a gente tem que ajustar na sua dieta, caso um dia você vá no nutricionista, porque você falou lá no relatório, no formulário, que eu nunca tinha ido. Que você nunca tinha ido no nutricionista. Sim, verdade. Então, assim, é interessante. Não tô querendo puxar sardinha pro meu lado, não, tá? Mas é interessante, pelo menos uma vez na vida, sabe? Porque a alimentação é uma coisa tão fundamental na nossa vida, né? É uma coisa básica, que todo mundo se alimenta. É uma coisa tão importante, então, assim, pelo menos passar uma vez na vida no nutricionista para você entender um pouquinho mais sobre alimentos, sobre o funcionamento do seu corpo, sobre a sua saúde, o que é mais importante para você ou não, enfim. É seu filho? É o filha? Tá lá dentro. Ô, gente, tadinho. Tá sofrendo com a sua ausência. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas então, assim, é super importante que a gente ajuste o teor proteico. E às vezes eu observo muito isso nas mulheres. Às vezes as mulheres comem menos proteína do que elas deveriam, sabe? E aí, a gente, quando eu tô falando de proteína, eu não tô falando só de carne. Proteínas vegetais também, enfim. Além de proteína, que é fundamental, outros elementos que são cofatores para a produção do nosso colágeno, né? Na nossa pele. Algumas vitaminas são fundamentais, a vitamina C, as vitaminas do complexo B, o silício, enfim, o magnésio. Isso tudo é super importante. A gente também consegue via alimentação. Uma questão muito comum, não sei se você tem essa dúvida, Vanessa, mas uma questão muito comum que as pessoas perguntam é quanto à suplementação de colágeno. Isso, eu ia perguntar. Pronto. Eu ia te perguntar se assim, se a gente... Sim, pode falar. Pode falar. Isso que eu queria saber, se vale apostar em alimentos ricos em colágeno ou assim, tem que suplementar alguma coisa para poder, como você falou, que a gente que acaba emagrecendo, acaba perdendo esses nutrientes, né? Isso, Aí eu queria saber assim, se precisa suplementar, se a gente corre atrás de alguns alimentos assim que tenham mais colágeno, porque tem uns que tem mais do que os outros, né? Então assim, se vale a pena. Sim, perfeito. Então, vamos lá. É o seguinte. Primeiro, colágeno a gente consegue obter via alimentação, tá? Sim. Quais são as principais fontes de colágeno pela alimentação? Primeiramente, as carnes. Então, as carnes em geral, tá? Carne bovina, frango, isso tudo é fonte de colágeno. Uma excelente fonte de colágeno também é o caldo de ossos. Você já ouviu falar no caldo de ossos, Vanessa? Assim, às vezes a gente não tem muito costume de fazer. Quando você pega os ossos bovinos e você pode adquirir isso nos açougues, você pode pedir para eles. E faz uma espécie de sopinha, um caldo. Tem várias formas de preparar. E aí você faz aquele caldo de ossos, pode ser inclusive utilizado como caldo de carne. Você pode congelar e utilizar em outras preparações também, enfim. O caldo de ossos, ele é super interessante e é uma super fonte de colágeno. A Fê aqui até falou, eu faço pro meu cachorro.
cachorro. E nunca pensei em tomar. Sim, mas pode tomar, tá bom? O caldo de ossos, gente, ele é riquíssimo em colágeno, assim. E é mega barato, assim, de ser feito. É muito acessível de se fazer. Agora, a gente aqui não tem muito costume, infelizmente, de tomar o caldo de ossos. Mas é muito bacana. Você pode usar as partes também dos animais que comumente não se come muito, né? Tipo o pé, a orelha, essas coisas. Os ossos mesmo, em geral. Vocês já viram... dentro dos ossos do boi, por exemplo, tem um tutaninho Uma ali dentro. gordurinha, como se fosse o tutano. Isso! Isso. Exatamente! Uma gosminha dentro. Exato! Aquilo ali é fonte de colágeno, excelente. Então, assim, pode ser utilizado. E aí, então tá. Então temos essas duas fontes principais. Só que a gente já sabe hoje em dia também que a suplementação de colágeno é bastante interessante. Ah, a doutora Tarsila falando que faz caldo de mocotó. Bacana, super. Então, assim, a gente já sabe que a suplementação de colágeno, ela também é eficaz, tá? Existem vários tipos de colágeno na natureza, só que os mais utilizados são dos 3 tipos de colágeno. O colágeno tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 e o tipo 3, que são os peptídeos bioativos de colágeno e o colágeno hidrolisado, são os colágenos mais utilizados voltados para essa questão de pele, especificamente, tá bom? Então, eles são sim eficazes. Eu, particularmente, gosto muito de usar na minha prática clínica. Já o colágeno tipo 2, que é outro tipo de colágeno muito comumente visto dentro das suplementações, é mais utilizado para articulações, para cartilagens. Então, para quem tem algum tipo de desgaste, como, por exemplo, artrose, condromalácia no joelho, né, alguma questão patelar, a gente usa também para diminuição de dores em articulações, tá? Mas, então, voltando, para essa questão da pele, também se faz bastante interessante. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar. Quando eu uso colágeno hidrolisado, eu uso numa dose de 8 a 10 gramas. Isso tudo a gente faz via suplementação, que pode ser comprado pronto ou você pode mandar manipular. Então, o colágeno hidrolisado de 8 a 10 gramas ou o colágeno, os peptídeos de colágeno bioativos de 2,5 a 5 gramas por dia. Tem uma patente de colágeno que eu gosto muito, que se chama colágeno Verisol, tá? Que é esses peptídeos bioativos de colágeno que tem que estar nessa dose entre 2,5 e 5 gramas por dia. E aí, você pode comprar pronto. O pessoal, muitas vezes, eu vi até que teve uma pessoa que me mandou aqui um nome específico de uma marca de colágeno, do Naara. Verifiquem sempre, independente de o nome da marca que vocês forem comprar, se eles têm esse selo da patente do colágeno Verisol, tá? Porque isso é um selo de garantia de qualidade do produto. Deixa um pouquinho mais caro também, um pouco mais oneroso, mas é uma garantia de qualidade que a gente tem, tá bom? Como que faz uso dessa suplementação de colágeno? Você pode... A suplementação tem que ser diária, e os resultados começam a aparecer, em geral, com 3 meses de utilização. E aí, eu gosto de passar principalmente nas refeições intermediárias. Então, para você usar nos lanches ou, às vezes, no momento antes de dormir, numa ceia, por exemplo, eu acho bastante interessante. E é importante também, toda vez que vocês forem comprar colágeno, ver quais são os outros ingredientes que estão adicionados ali naquela fórmula. Então, se não tem a presença de adoçantes artificiais ou de açúcar, ou se eles são lotados de corantes, conservantes, o ideal é que tenha o menor número possível de ingredientes. Então, se puder, inclusive, ser num sabor neutro, sabe? Só o colágeno ali puro. Por isso que muitas vezes eu gosto de mandar manipular, tá? Eu gosto de mandar manipular, às vezes, por essa questão da gente conseguir colocar ele puro, puro, puro. Agora, se quiserem nomes de marcas, vou falar alguns nomes aqui de marcas que eu acho bastante interessantes falando de colágeno. Eu gosto muito do colágeno da Nayak. Muito. Eles já vêm em sachêzinhos prontos, ou você pode comprar um pote. Eu gosto muito, além da Nayak, eu gosto da Essential. É outra marca que tem colágeno bastante interessante. Outra marca que tem a Pura Vida, tem colágeno bastante legal. E a Nature. Então, essas 4 marcas são marcas de colágeno que eu gosto bastante, tá?
E Uhum. aí, pode falar, Vanessa, pode falar. Ah, A gente toma de 1 a 2 vezes por dia? ah. Não, pode ser uma vez só. Uma vez Desde que só? seja nessa dosagem, entendeu? Aham, No entendi. caso do colágeno, do peptídeo biótipo de colágeno, a gente tem que usar de 2,5 a 5 gramas. Aí você Uhum. pode dividir 2 doses de 2,5 gramas, ou se você for tomar só 2,5 gramas, tomar de uma vez só. Mas aí você tem que tomar todos os dias e os efeitos começam a ser vistos normalmente a partir de 3 meses de utilização. Tá bom? Uhum. Eu acho bastante legal. E aí, outra coisa relacionada à flacidez Uhum. são os exercícios físicos, Vanessa. Super Oh, meu importante. Deus. Oh, meu Então, Deus. aqui com 2 crianças, por enquanto ainda tá complicado praticar Tá. exercício físico. Mas assim, sobre alimentação, eu tenho feito o máximo possível para ter uma alimentação bastante saudável, até para poder incentivar as meninas mesmo, entendeu? Uhum. E só mais uma pergunta, assim, a pergunta que não quer Claro. calar. Hum. A amiga gelatina, então, não ajuda muito, não faz a diferença. Porque se Olha, deixar, eu tô até tomando a gelatina para ver se ajuda. entendi. Olha, a gelatina, muito pouco, tá? Os estudos são muito pouco conclusivos em relação à gelatina e mais. A maioria das gelatinas que a gente encontra no mercado são lotadas de adoçantes e Açúcar. corantes, tanto Sim, que elas têm um sabor super artificial, né? sim. Aham. Então, assim, é muito claro. Aquela gelatina de uva, de morango. Bom, Uhum. mas Ju, eu gosto de tomar gelatina, enfim, pra mim não custa nada, né? Eu gosto na minha vida. Então, Assim, como. pode trocar nas refeições, essas coisas do tipo, por exemplo, ao invés de comer um pãozinho, alguma outra coisa, aí eu Ah, prefiro uma uma gelatina e gelatina. pronto, Tudo isso. bem. Aí, legal. Se você gosta, tudo bem. Mas aí, como que você deve fazer a gelatina para que ela seja realmente uma gelatina saudável? Você Uhum, compra a gelatina neutra, aquela sem sabor, sem nada. sim. E você vai Aham. misturar. Ao invés de misturar em água, você mistura em suco natural, sem Ah, que açúcar. legal. Que Então, por legal. exemplo, suco natural de uva, sabe aqueles que vem numa Sei. embalagem de vidro integral? Aham, Então, isso pode dar para as crianças, inclusive, sem problema sim. nenhum. Então, você compra a gelatina natural e dilui Uhum, em suco natural. Pode ser suco de laranja, pode ser suco de uva, pode ser suco de manga, que são sucos que já são naturalmente mais docinhos e aí não tem docinhos. Sim. necessidade de você adicionar nem açúcar nem Uhum, adoçante, entendeu? Então pode ser utilizado como lanche sem problema nenhum, tá? uhum, Agora dizer que essa gelatina vai ser o super diferencial para sua pele, isso já é extrapolar um pouco os resultados dos estudos, uhum. entendeu? E aí, Tá. outra coisa relacionada à alimentação é justamente essa questão de diminuir a quantidade de açúcar, de adoçantes, de aditivos químicos, de alimentos Uhum, ultraprocessados, de gordura trans, porque isso tudo é demonstrado na nossa pele, né? Não somente sim. por meio da flacidez, mas como a gente já disse, Uhum, celulite é uma questão tão presente, né? Se a gente não tomar conta, a celulite piora muito. Gente, uma coisa que eu vejo muito no consultório é assim, o uhum, quanto que celulite melhora quando a gente melhora a nossa alimentação. Eu fico sim. muito feliz, assim, do quão o nosso corpo é responsivo à alimentação saudável em relação à celulite. Sabe? As pacientes sempre falam, assim, o quanto que melhora o aspecto da pele. Quando tira realmente essa carga de açúcar, produtos industrializados. Tudo que a gente compra dentro de um pacote, de uma embalagem, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, Uhum, ler sempre a lista. Então, comprei aqui, ó. Comprei um negócio. Eu preciso ler a lista de ingredientes. E se aquilo ali uhum, tiver açúcar, maltodextrina, xarope de glicose, adoçantes, nomes que você não entende muito bem, né? Se você uhum, identifica uma lista muito grande de evite ao máximo aquilo ali. Isso faz muita diferença na saúde da nossa pele. Entendeu? uhum, E aí, em relação aos exercícios, quando você for uhum, voltar, Vanessa, uhum, você volte para exercícios principalmente de musculação, uhum. exercícios de sobrecarga, exercícios de força. Porque eles fazem a diferença na estruturação da nossa pele, entendeu? Você Sim. precisa formar novas fibras musculares ali para que você tenha essa rigidez aparente, tá? Então, apostar também nos exercícios de força e não Uhum, somente nos exercícios aeróbicos, tá? O que uhum. mais, Vanessa?
Outra Não. pergunta. Eu separei algumas perguntinhas aqui. Pode ser assim, a gente tá aqui é pra isso mesmo. Assim, a chia, ela estando hidratada, ela tem me dado uma sensação de estufa, como eu posso dizer. Sei. Entendeu? Então, assim, tem algum outro grão, não sei, que eu Aham. possa Outra substituir pela semente. chia, porque eu tenho tomado chia no suco, e aí às vezes na água mesmo, hidratada, a Sei. água vai lá. Mas assim, eu queria algo que tirasse essa sensação de Entendi. estufamento, sabe? Essa sensação ruim. Aham. Olha, Vá, o que acontece? Olha só que interessante. A chia, teoricamente, é um alimento super saudável, tá? Uhum. Mas sempre que a gente tá olhando para uma pessoa na nossa frente, a gente tem que particularizar, tá? A gente tem que tornar Uhum. aquilo a conduta mais individual possível. Uhum. Tem muitas pessoas que não se dão bem com a chia, Chia. tá? Eu vejo isso Uhum. muito no consultório. A minha mãe é um exemplo clássico, Suzaninha, para quem conhece. É um Uhum. exemplo muito claro para mim do quanto que a chia faz mal para ela. Quando ela consome chia, ela também tem essa sensação de má digestão, Sim. né, de empanturramento, e ela prende o intestino. Uhum. Gente, mas a Um chia não pouco era para ruim. soltar o intestino. É. Bom, em linhas gerais, sim, mas para algumas pessoas ela não cai tão bem, sabe? Uhum. Então, assim, já que você não se sente bem, Uhum. suspenda o consumo da chia. E como que você Uhum. pode substituí-la? Por meio do consumo da linhaça. Minha mãe, por exemplo, pode consumir linhaça, ela se dá super bem. Então, Fica ela tranquilo. troca pela Uhum. linhaça. Outra semente que eu adoro e que tem super a ver com a saúde da mulher, gergelim. Vocês sabiam que gergelim é uma fonte excelente, uma das melhores fontes de cálcio que tem na natureza? Melhor até do que o próprio leite. Então, gergelim é super interessante, fonte de gorduras boas. Aí a gente pode estar usando o gergelim em alguma preparação, a própria sementinha de gergelim, Uhum. ou o tahine, que é a pastinha de gergelim. Então, você Uhum. tritura o gergelim, forma uma pastinha, que você também pode comprar pronta. Uhum. Ou você pode consumir o hummus tahine, que é a mistura do gergelim com o grão de bico. E faz uma Uhum. pastinha também super interessante, gostosa para você colocar num pãozinho, por exemplo, junto de um omelete ou no seu prato mesmo. Então, assim, ficam essas sugestões. Tanto a linhaça quanto o gergelim são sementes muito bacanas. Outras sementes que eu acho legal também, não sei se você conhece, a semente de abóbora e a semente Sim. de Uhum. girassol. Eu já vi, eu acho que é a Nutri Mariana, que já fez um gergelimzinho tão gostoso aparecer. Gergelim não, semente de abóbora A semente de temperadinha. Oh, meu Deus. abóbora, Eu até pronto. separei para fazer, mas eu não fiz, confesso. Mas eu separei porque eu fiquei tentada a fazer. Pois faça isso. Super bacana para adicionar dentro de receitinhas, Uhum. dentro de salada, dentro de um pãozinho que você vai fazer. Uhum. Né? Nossa, eu sou super fã das sementes. Olha só, Uhum. curiosamente, eu estudo muito sobre saúde da mulher, né? Eu gosto muito dessa temática. Quando a gente fala de sementes, a gente está falando de saúde da mulher. Se a gente Uhum. pensar assim, um pouco fora da caixinha, né? Um pouco mais profundamente, o que as sementes são? Elas são fontes de vida, né? Ali Uhum. dentro da semente, a gente tem nutriente para a formação de uma nova planta, de uma nova árvore, né? Uhum. De um novo fruto. Então, as sementes, elas são muito concentradas em nutrientes. As mulheres, especificamente falando, elas se beneficiam muito do uso das sementes, porque contém nutrientes muito relacionados à saúde da mulher, sabe? Uhum. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes adicionarem diariamente uma fonte de sementes na alimentação. Seja semente de gergelim, seja de girassol, seja de abóbora, a chia ou a linhaça. Uhum. E sobre. Ah, Olha, eu fazendo enchendo de pergunta. não, mas vamos lá. Eu já ouvi falar muito que existe um lado negro do leite de amêndoas. Eu, Hum, particularmente, não dou para as meninas, porque, como é uma oleaginosa, eu fico um ah, pouco de receio, entendeu? De ser muito forte para as meninas. Mas, assim, eu ouvi muito falar que ele tem um lado negro, porque só porque tá na moda e às vezes pode fazer um mal danado pra gente. Como é essa tá. questão? Como proceder com essas informações, né? Isso, Essa é uma questão na nutrição, né? São muitas informações
Às vezes o excesso de informação é mais tóxico do que a falta da informação, né, pra gente. Uhum. Mas vamos lá. Bom, em relação ao leite de amêndoas, eu desconheço qualquer tipo de malefício em relação a este alimento. A não Sim. ser que, mais uma vez, individualizando, você tem algum tipo de sensibilidade ou alergia às oleaginosas, às castanhas, ou à amêndoa especificamente. Né? Uhum. Então, se no seu caso você não se sentir bem, igual você falou aqui para mim da chia, Da chia, eu não me sim. sinto bem consumindo amêndoas. Uhum. Portanto, o leite de amêndoas não é a melhor indicação para você. Mas, Uhum. a princípio, ele é um excelente substituto para o leite de vaca, o leite animal. Apesar de não ser um leite, tá? A gente usa essa expressão leite, Leite. mas é um Uhum. pouco, né, é um pouco errôneo a gente falar assim. O certo seria falar extrato vegetal de amêndoas. Porque Uhum. leite, teoricamente, é apenas o fluido que sai da teta de mamíferos. Vaca. Mas não tem problema nenhum a gente falar leite. A gente entende o que está sendo dito Uhum. quando a gente usa leite de amêndoas, leite de coco, enfim. Eu gosto Uhum. muito de usar em substituição para aquelas pessoas que não toleram bem o leite de vaca, Uhum. tá? E assim, Sim. tem crescido cada vez mais o número de pessoas que não toleram bem o leite. Uhum. Em relação às suas filhas, qual que é a minha sugestão? Faça um teste com elas e comece com pequenas doses, um pouquinho só. Você pode, inclusive, bater esse leite de amêndoas com uma fruta, com uma banana, colocar, né, um pouquinho de cacau, fazer um mingauzinho de aveia com esse leite. E aí Ele tem soltar algum gosto forte ou não tem? Não é nada, muito. nada, Não? nada, nada. Uhum. Agora, uma coisa importante que a Fê falou aqui nos comentários. É o grau de industrialização do leite que você vai estar escolhendo. Mais uma vez, se faz fundamental que a gente leia a lista de ingredientes e procure aquele leite de amêndoas que contenha o menor número possível de ingredientes. Normalmente é amêndoas e água, os melhores leites de amêndoas. Se eles forem lotados de aditivos químicos, de açúcar, de adoçantes, enfim, isso tudo pode ser um problema e às vezes você responde mal a esses elementos. Sim. E não ao leite em si. Porque quando o leite de amêndoas ele é feito só de amêndoas e água, bom, se você tolera bem o consumo da amêndoa, da castanha, Sim. teoricamente você tolera bem o consumo do leite de amêndoas. Sim. Então, por que não tentar, né? Tá. A última pergunta, eu prometo. Pode falar. E eu preciso cortar algum alimento definitivamente, assim, ai, não posso comer mais pão de sal. Pronto. Entendi. Entendeu? Tá. Você tá falando assim, para ter níveis ótimos de saúde, né? Para uma coisa que faz mal. E que continue me auxiliando nesse processo que eu estou de emagrecimento, né? Tá. Vamos lá. Olha, nós da Leve, a gente acredita muito no caminho do meio, em relação ao caminho da sabedoria, assim, sabe? O nome leve não vem por um acaso. A gente acredita numa vida mais leve quando a gente faz as pazes com a comida e entende que tudo é possível dentro de um contexto, né? Bom, se eu pudesse chamar a atenção para algumas substâncias, alguns elementos que, na medida do possível, a gente pudesse diminuir o consumo ou, quem sabe, eliminar. Porque, para às vezes, algumas pessoas fica tranquilo de eliminar aquilo da vida, né? Eu vou citar alguns aqui. Açúcar. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque açúcar está muito presente em vários alimentos que a gente não tem nem ideia, que a gente nem imagina que poderia conter açúcar. Às vezes até em alimentos salgados, né? Então, assim, açúcar em geral. Quanto menos açúcar a gente puder consumir, melhor. Isso significa que a gente não vai comer um bolo de aniversário? Não. Né? Que no final de semana a gente não vai tomar um sorvete? Não. Para aquelas pessoas que gostam. Porque tem pessoas que não fazem a menor questão de consumir açúcar. São raras essas pessoas, tá? Mas vai ter, né? Refrigerante, por exemplo. Refrigerante é um alimento que contém muito açúcar adicionado. E mesmo aqueles que são os refrigerantes zero, diet, eles têm uma carga altíssima de adoçantes artificiais, que a gente já sabe que tem uma influência muito grande sobre a saúde do nosso intestino, enfim. Essa é uma outra temática que dá muito pano para manga. Mas mesmo os
refrigerantes light, diet, a gente de forma alguma apoia o consumo, tá bom? Uhum. E aí, então assim, se você puder olhar um pouquinho para o consumo de refrigerantes, e aí lembrando que refrigerante, gente, não é só Coca-Cola, tá? Porque as pessoas ficam na cabeça de que é só Só Coca-Cola, mas Coca-Cola. Guaraná é refrigerante, Schweppes é refrigerante, água tônica é uma espécie de refrigerante. Então, às vezes as pessoas estão tomando água tônica. Olha só como a indústria ela é inteligente, né? Ela coloca o refrigerante, que é a água tônica, com o nome água. 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 Isso Não passa tomo uma refri, mas eu sensação. tomo água tônica. É. Pois é, isso Uhum. passa uma falsa sensação, né? De que tá tudo bem, mas na verdade não tá tudo bem. Sabe? Uhum. Então, assim, os refrigerantes. Aí, eu vou dar um exemplo pessoal agora meu, tá? Eu sou uma pessoa que desde 2006 não coloca uma gota de refrigerante na boca, assim. Pra não dizer, ai, sei lá, 3 vezes na vida eu tomei uma gin tônica, sabe? Que aí Uhum. tinha ali, agora, depois de véia, assim, sabe? Que essa onda do gin e tudo mais numa festa, mas é uma coisa muito esporádica. Sim. Desde 2006 eu não coloco uma gota de refrigerante, de refrigerante mesmo, copo de refrigerante na boca. Ou seja, faz o quê? 14 anos, né, que eu não tomo refrigerante. Pra mim não faz a menor falta, apesar de que antes disso eu era viciadinha assim em refrigerante, sabe? Teve uma época que eu chegava a tomar todos os dias. 600, aquela garrafinha de 600 da Coca, sabe? Uhum. Uhum. Então, eu tomava todos os dias. Pois bem, mas desde que eu cortei o consumo, nunca mais voltei. Pra você ver que não faz falta pra mim. Agora, já o açúcar que tá nos doces mesmo, no sorvete, no bolo, no brigadeiro, no chocolate, eu tenho mais dificuldade de cortar, Eu também. entendeu? Eu consumo com uma certa frequência, confesso. Brigadeiro, talvez. Pois é, exatamente. Então, assim, a gente tem que ver o que é mais fácil, o que é mais difícil de administrar na nossa vida. A própria bebida alcoólica, né? Para algumas pessoas, nossa, eu amo bebida alcoólica, eu gosto muito. Já eu não faço tanta questão, sabe? Eu bebo, nossa, as meninas sabem aqui, eu bebo pouco, sabe? Eu bebo só em momentos muito específicos, uma comemoração, um vinho, sabe? Não sou de ficar bebendo muito, mas tem gente que ama a bebida. Tem gente que abre mão do chocolate, que já eu tenho mais dificuldade de abrir mão, para tomar uma taça de alguma coisa, entendeu? Então, olha, se eu pudesse falar assim, seria açúcar e álcool e as farinhas, né? Quais são as farinhas? Essas, a farinha de trigo principalmente, que está presente nos alimentos, infelizmente, os que a gente considera mais gostosos, assim, que são pizza, bolo, né, pãozinho. Mas é aquilo, é diminuir, sabe? É tornar o nosso dia a dia com uma frequência menor desses alimentos e não necessariamente excluir da vida. A menos que você tenha uma patologia que exija a exclusão desses alimentos. Às vezes temporariamente ou às vezes por um período mais longo, né? Hoje eu vou beber. Aí ela toma 2 dedinhos. Tô de prova. É verdade, gente. Eu fico só dublando a bebida alcoólica às vezes. Não, mas eu já tive. Gente, vocês lembram do aniversário da Bruna? As meninas aqui, vocês não têm noção. Bruna Garcia! Meu Deus do céu! A gente bebeu demais aquele dia. Eu lembro direitinho. Foi, assim, meu último porre que eu tive, sabe? De álcool. Aí teve alguém que perguntou aqui, rapidinho, só aproveitando, a Jéssica perguntou: e o açúcar das frutas? Gente, é o seguinte: ninguém tem problema de saúde, ninguém engorda por conta de açúcar das frutas, tá? A natureza, muito sabiamente, quando ela fez o veneno, que seria a frutose, o açúcar das frutas, ela fez junto o antídoto, tá? Quais são os antídotos que vêm junto desse veneninho, teoricamente, nas frutas? As vitaminas, as fibras, os minerais, os antioxidantes. Uma série de elementos que vão muito a favor da nossa saúde. Muito. Que, inclusive, ajuda na nossa pele também. Né? Então, assim, as frutas contêm uma riqueza de antioxidantes, de fibras, que ajudam na nossa saúde intestinal, no nosso funcionamento intestinal, que são elementos, matérias-primas lá para a formação do colágeno. Lembra no início da live, quando eu falei que o colágeno é uma proteína que, para ser formada,
a gente precisa de uma série de cofatores. Então, Sim. as vitaminas presentes também na fruta, vitamina C, por exemplo. Poxa, vitamina C, gente, quer a melhor fonte de vitamina C do que a acerola, do que o maracujá, do que a goiaba, do que o limão, do que a laranja. Então, assim, a gente precisa consumir frutas diariamente. Já a quantidade de frutas, isso é individual. Mais uma vez, não tem como eu falar aqui pra vocês, consuma 5 porções de frutas no dia, consuma tal fruta no dia. Isso é relativo. Por isso que é interessante a gente estar com uma Nutri na nossa frente para, né, orientar certinho a quantidade de frutas. Ju, eu quero emagrecer. Quantas frutas eu posso comer no dia? Depende, né? Para emagrecer, existem uma série de fatores envolvidos. Existe um déficit calórico na dieta, é importante de acontecer. Então, assim, nem tanta célula, nem tanta terra também, né? Eu não vou comer nem um cacho de banana, né? E aí, quanto que eu vou consumir de fruta? Isso aí é individual, tá bom? A Silvia trouxe um relato aqui pra gente. Exatamente como você disse. Eu sou prova disso. Fiquei 6 meses sem álcool. Foi um terror. Sem farinhas em geral e usando açúcar moderadamente. Emagreci 23 quilos. Tá vendo? É porque, infelizmente falando, são elementos que a gente diz que são pró-inflamatórios, né? Eles levam o nosso corpo a um estado de inflamação sistêmica. E o próprio ganho de peso nada mais é do que um processo inflamatório ali acontecendo, né? E aí, junto disso vem a celulite, junto disso vem a acne, né? Gente, pele, olha, acne, o tanto que a gente tem melhoras de acne, melhora de pele, melhora, assim, até da jovialidade da pele, né? As pessoas que se alimentam melhor, elas parecem mais novas do que elas são em idade cronológica, né? Elas têm menos ruga, elas têm menos olheira, sabe? Olha, uma curiosidade sobre olheiras. Vou contar pra vocês uma curiosidade sobre olheiras. Sabe uma coisa que eu observo muito? Pessoas que são intolerantes à lactose e muitas vezes nem sabem que são intolerantes à lactose, elas têm olheira muito evidente. E às vezes a gente retirando leite e derivados, substituindo essa lactose que vem do leite animal, né, do leite de vaca, a pessoa some com olheiras que às vezes ela teve a vida inteira. Entende? E já fez 1000 procedimentos de estéticos, mas se a gente não vai na causa, né? Por isso que a nutrição ela é tão excelente, ela é tão magnífica, assim, ela é tão brilhante. Porque a nutrição ela vai na causa, né? Ela vai na causa dos problemas, gente. Ela vai na raiz das questões. Que às vezes há anos as pessoas carregam consigo e não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Às vezes é um alimento que está te fazendo mal. São coisas simples, sabe, pessoal? Que fazem toda a diferença na nossa qualidade de vida, nas nossas questões estéticas, no nosso... Sabe, a chave que precisava virar para o emagrecimento saudável. Isso tudo é nutrição, né? Aí, ó, Ana Laura falando. Nossa, tenho muita olheira, super escuras. Pois é, quem sabe, né? Isso, Nath, se cuidando de dentro para fora. Rosácea também tem muito efeito com dieta, gente. Rosácea, melasma também a gente observa, né? Tanto rosácea, que são umas manchinhas, assim, a questão da vermelhidão da pele, na verdade, né? Uma pele que fica muito vermelha, assim, umas placas avermelhadas, quanto o melasma, que são umas manchinhas mais escurecidas, que dão, principalmente no bigodinho aqui, ó, das mulheres, principalmente quando elas se expõem ao sol. Na gravidez é muito comum aparecer melasma, a gente vê melhoras, tanto pela alimentação quanto o uso de suplementações específicas para isso. Antioxidantes voltados para a saúde da pele. Né? O que mais, Vanessa? Mais dúvida? Então, por isso é só. Por enquanto é só isso. Você me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha. Pronto. Então, assim, sobre essa do colágeno, é uma boa, assim, então, apostar numa suplementação, né? E exercício, né? Porque sem exercício não vai adiantar, né? Então vamos lá. Se a gente puder fazer uma retrospectiva aqui, né? Um resumão de tudo que a gente falou aqui, mais ou menos, para todo mundo fixar o conteúdo na cabeça em relação à saúde da pele. E aí, pessoal, a gente pode estender, tá? Saúde da pele, a gente tá falando flacidez, celulite, acne, isso tudo. Olha só, ponto número 1. Diminuir o consumo de alimentos altamente industrializados, ricos em açúcar, em farinha, o álcool por si só.
isso vai de acordo com a possibilidade de cada um, né? Com o quanto que a pessoa quer, de fato, diminuir e melhorar as suas questões de pele. Melhorar a quantidade de antioxidantes que você está entregando na alimentação. E como que a gente entrega antioxidantes? Principalmente por meio de vegetais e frutas. Então, olha no seu prato, vê se ele está colorido, tá? Vê se você está consumindo todos os dias, todos os santos dias, frutas e vegetais, tá? Adequar consumo proteico para a questão da formação do colágeno e da elastina, que são as estruturas fundamentais da nossa pele. Então, a gente precisa de proteína para formar cabelo, pele e unha, tá vendo? A Naya até ri agora. E aí, a gente precisa também fazer exercício físico, com certeza, tá bom? Que é super importante, principalmente exercícios de sobrecarga, de força, de hipertrofia. Sim. Gente, outra coisa que não falamos aqui, mas eu quero, né, pra gente fechar aqui, falar um pouquinho sobre estresse, sono, né? O gerenciamento disso tudo, quando a gente tá com o organismo estressado, seja um estresse físico ou um estresse mental. Então, assim, estresse de... A gente pode estar com estresse físico por si só, como também o estresse do trabalho, um chefe correndo atrás da gente, um relacionamento que não tá bacana já há muito tempo, um filho pequeno, né? Querendo ou não, é um tipo de estresse. A gente sabe que, né, não tem muito o que se fazer em relação à idade das crianças e aos problemas que aparecem, mas como que a gente vai lidar, como que a gente vai interpretar os fatos da nossa vida, fazem toda a diferença. Se a gente está dormindo bem ou não, e isso tem a ver com estresse, porque uma pessoa muito estressada não dorme bem, e uma pessoa que não dorme bem está muito estressada sempre, né? Então, isso tudo tem repercussão na nossa saúde, de dentro para fora, tá? Então, a gente saber gerenciar isso tudo, e existe caminho para isso, tá? A alimentação inadequada é um tipo de estresse. Ao mesmo tempo que uma alimentação certa é uma coisa que ajuda o nosso corpo a lidar melhor com o estresse, certo? Existem suplementos para isso, existem o que a gente chama de fitoterápicos, que são extratos que a gente tira de plantas que ajudam na modulação do nosso cortisol, né? Que é um dos hormônios envolvidos no processo de estresse. Existem mecanismos da gente otimizar o sono, a qualidade do nosso sono, né? O quão bem a gente dorme, e isso também é um modulador de estresse. Quando eu tô falando disso tudo, de alimentação, de exercício físico, de sono, de estresse, o que a gente está falando? De estilo de vida. E estilo de vida é o que a gente mais prega aqui na Leve, é que a gente tenha um bom estilo de vida. E aí tudo melhora como um todo, né? A gente atira no que a gente vê e acerta no que não vê. Então, às vezes, a pessoa vem com uma demanda específica, vem com um problema específico, mas, na verdade, a gente tem uma assertividade muito maior em coisas que ela nem imaginava que ela poderia e deveria melhorar na vida dela. Tá? O pessoal aqui falando... Nossa, gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Obrigada aqui pelos comentários. A Aline falou, na próxima fala mais de melasma, em relação com a alimentação. A Leve arrasa demais, trazendo informações de qualidade pra gente. Obrigada, Aline. É o seguinte, pessoal. Deixa eu falar aqui que, assim como a Vanessa fez, vocês podem preencher o formulário. O nosso formulário, que toda semana a gente disponibiliza no link do Arrasta Pra Cima. Nesse formulário, você vai preencher algumas questõezinhas e você pode ser o próximo convidado ou convidada a estar aqui na live, ao vivo com a gente, trazendo todas as suas dúvidas, as suas questões. É como se fosse uma espécie de consulta online. E aí, claro, que todo mundo aqui presente, né, nessa dinâmica, é super legal, porque a dúvida que é de uma pessoa pode ser a dúvida de outras, muitas outras, né? Então, a gente pode estar ajudando aqui. Se você quiser, Aline, manda lá no formulário, então. E se quiser aparecer aqui, nossa, a gente vai estar super feliz sempre. Toda segunda-feira, às 19h09, a gente vai estar trazendo um convidado aqui. E as perguntas vocês podem mandar aqui também, que eu, conforme eu fiz, eu vou estar sempre respondendo, tá? A gente vai estar sempre respondendo. Não vai ser sempre só comigo.
vai estar aqui presente a Bruna, a Mari e a Nath também, tá? Cada segunda-feira a gente vai mudando a Leve aqui presente, tá? Mandaram aqui, o colágeno hidrolisado tem uma boa absorção ou é muito pouco absorvido e não vale a pena tomar? Silvia, vale a pena tomar sim o colágeno hidrolisado, tá bom? Nas doses de 8 a 10 gramas por dia. Eu sugiro que o consumo seja feito em refeições intermediárias. Mas, se for o caso de utilizar numa refeição principal, também não tem problema. Mas a minha sugestão é que fique ou na ceia, né, antes de dormir, ou num lanche da manhã, num lanche da tarde, às vezes num café da manhã. Colágeno hidrolisado é bem legal, tá bom? Responderam aqui. Eu ia preencher, mas tenho vergonha de aparecer. Sincera. Não tenha vergonha, gente. A Vanessa tá aqui com a gente. Oh, meu Deus, morrendo. Você tava com vergonha, Vanessa. Mas é super tranquilo, gente. De verdade. Por favor, preencham lá. Isso mesmo, estejam aqui com a gente. Vanessa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, tá? Muito grata por você estar aqui. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui online com a gente, que estiveram ao longo dessa live. E não somente nessa live, mas que estão sempre acompanhando a gente pelo Instagram. Vocês não têm noção do quão vocês são queridos por todas nós, tá? É vocês que fazem a nossa vida valer a pena. É que trazem um propósito para a Leve. O nosso propósito maior é ajudar vocês, não somente por meio da alimentação, mas por meio da nutrição como um todo, tá? Porque nutrição não é somente aquilo que a gente coloca no prato. Nutrição diz respeito às nossas emoções, aos nossos pensamentos, a tudo aquilo que a gente entra em contato, as informações, aos noticiários que a gente tem na TV. Isso tudo é nutrição, tá? E o nosso maior sonho, o nosso maior propósito e missão aqui no Instagram é levar realmente um conteúdo de qualidade para vocês. E a participação de vocês aqui é fundamental para que a gente consiga cumprir com esses propósitos. Tá bom, gente? Muito obrigada pela confiança e pela presença de vocês todos aqui, pelo tempo dedicado. Nossa, a gente sabe o quanto que tempo é uma coisa valiosa hoje em dia, né? Então, pronto, Tatinha, respondendo a você, cheguei agora. Terá sempre live? Sim. Toda segunda-feira, às 19h09. Tá bom, pessoal? Vanessa, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Meninas, muito obrigada, Leve. Estou com saudade de vocês. Estou viajando, mas amanhã já estou de volta. Tá bom? Para o nosso lugarzinho. Eu queria só aproveitar para agradecer, tá? Você, Ju, muito obrigada por esclarecer as minhas dúvidas, assim, e dizer que desde quando eu conheci vocês, porque eu já conhecia a Nath, de encarar os alimentos, realmente, eu mudei totalmente, entendeu? Não só a minha, mas as das minhas filhas também. Eu precisava de uma alimentação saudável, precisava incluir coisas que antes eu não pensava sobre essa do prato colorido. Pra mim, eu não tinha a mínima ideia. Era arroz e feijão, e carne. Então, assim, um prato bem colorido, assim, as coisas, os alimentos mais naturais possíveis. Estava até comentando com a minha prima, essa Caticou, que está aqui, sobre fazer leite de coco, de amêndoas. E estava incentivando ela, mas não foi assim da minha cabeça. Foram vocês que me ajudaram. Então, que legal, Vanessa. Nossa, a gente fica muito feliz com esses depoimentos, porque assim, é justamente isso, é plantar pequenas sementinhas dentro de vocês, nem que sejam pequenas mudanças, mas que no final das contas faz toda a diferença, não só na nossa própria saúde, mas como você falou, você já está mudando a alimentação das suas filhas, né? Que são as pessoas mais importantes da sua vida e que estão em processo de formação. Informação de hábitos, informação de paladar, no desenvolvimento, no crescimento delas. O quão importante é a nutrição nesse momento? Super importante, super. E pode ter certeza que só de você estar diminuindo o consumo de industrializados, aumentando a quantidade de cores que está no prato e priorizando os alimentos naturais, isso já está fazendo toda a diferença, não só na sua vida, mas na vida delas também. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, obrigada. A gente está encerrando aqui a live. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Boa semana. Com Deus. Muita luz para todos. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.